Olá pessoal, seguindo aqui com a lista de exercícios sobre eletrostática. Questão 5 diz que um estudante dispõe de um kit com 4 placas metálicas carregadas, 4 objetos metálicos carregados eletricamente. Ele observa que quando aproximados, sem entrar em contato, as placas A e C se atraem, A e B se repelem, C e D se repelem. Então eu fiz um esqueminha aqui para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Quando A e C estão próximos, eles se atraem, A e B estão próximos, se repelem, C e D estão próximos, se repelem. Ele diz na questão que se a placa D possui carga elétrica negativa, quando ele afirma que a placa D tem carga elétrica negativa, ele está dizendo para a gente todas as outras cargas. É só a gente analisar o que está acontecendo. Ó. Carga D é negativa, para ser repelida da carga D, ela tem que ter carga igual. A carga C, ó, que é negativa, está sofrendo a atração pela carga A, que então vai ter que mostrar aqui para a gente que é uma carga positiva. E se a carga A é positiva e está sofrendo repulsão pela carga B, a carga B também é positiva. A pergunta que ele faz é: as placas A e B são respectivamente o quê? As placas A e B são respectivamente, está aqui, positiva e positiva. Letra A, o item A, já mostra pra gente aqui, positiva e positiva. Tá certo? Bem tranquilinha essa, né? A número 6 é uma questão que ela parece estar meio incompleta pelas opções que ela dá, tá? Ela fala aqui que promovendo o atrito entre dois objetos eletricamente neutros e idênticos A e B, coloquei aqui os dois materiais, eles estão sofrendo atrito. Se eles estão sofrendo atrito, um vai ficar com a carga positiva e o outro com a carga negativa, tá? Se eu for pensar só em módulo, eu iria colocar aqui que um fica com a carga Q e o outro fica com a carga Q, tá? Só que um vai ser positivo, outro negativo, não vou dizer quem é quem, tá? Não tem problema nenhum isso. Se os dois têm carga Q, quando eles são separados, eles vão ficar lá com suas cargas respectivamente iguais, né, em módulo. E a gente vai ter o contato entre o objeto A com o objeto C que estava neutro. Então nós temos aqui um objeto com carga Q em contato com o outro que tem a carga zero. Quando temos contato, a carga final dos dois objetos, do A e do C, A e C, vai ser igual à carga do A mais a carga do C dividido por 2, porque lá no enunciado ele diz que os dois objetos eles são iguais, são idênticos. Eles só têm a diferença que o A está eletrizado e o C está neutro. Então aqui a carga do A era Q, a carga do C era 0, eu vou dividir isso por 2, vou dividir isso pelos dois, tá? Os dois objetos vão distribuir essa carga entre eles. Então, Q mais 0 dá Q, dividido por 2. Então, a carga final do A é Q sobre 2 e a carga final do C é Q sobre 2. Um problema que a gente tem aqui na opção é o seguinte. Ele diz pra gente que a carga do C é menor que a carga do B. Poderíamos aceitar essa, tá? Só que o problema é que ele não diz se é pra gente considerar isso em módulo ou não. A letra B, ele fala que a carga do C é igual a do B, isso estaria errado. A letra C, ele fala que a carga do C é maior que a carga do A, a gente viu que não, elas ficam iguais. A letra D, ele fala que a carga do C fica menor que a carga do A, então também estaria errada, são iguais. E a letra C, ele fala que a letra E, ele fala que a carga do C é metade da carga do A. Isso também estaria errado, a menos que ele estivesse comparando a carga do C final
com a carga do ar antes desse contato, tá? Antes dessa segunda etapa. Então, assim, as únicas opções que a gente poderia aceitar seria a letra A, quando se ele pedir para a gente comparar só o módulo, coisa que ele não disse aqui, né? Então a gente não tem certeza se é isso que ele quer. E aqui, se ele pede para a gente comparar a carga do C final com a carga do A antes dessa segunda etapa, tá bom? Então essa questão aqui, ela tá meio incompleta, ela tá meio assim, a pergunta mal formulada, tá? Eu lembro que lá no gabarito eu até botei essa letra E, mas pode até desprezar essa questão, a gente anula essa questão, não tem problema nenhum não, tá? Ela tá meio incompleta mesmo, então vai atrapalhar mais do que ajudar. Vamos lá, vamos para o número 7. Quando se fricciona uma régua de plástico em um casaco de lã ou um pente de plástico nos seus cabelos, consegue-se atrair para a régua ou para o pente pedacinhos de papel, palha, fiapos de tecidos, etc. Materiais sempre muito leves. Esse fenômeno é denominado eletrização por atrito ou triboeletrização. Em relação à triboeletrização, considere as afirmações abaixo. O casaco de lã e a régua de plástico ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal? Bom, o casaco de lã e a régua, eles foram atritados. Quando a gente atrita os dois materiais, o que é que acontece? Um corpo vai transferir elétron para o outro. Se um corpo transfere elétron para o outro, um corpo vai ficar positivo, que perdeu o elétron, e o outro vai ficar negativo, que recebeu o elétron. Então eles vão ter cargas de sinais opostos. Essa número 1 aqui, esse item 1 está errado. O segundo item. Para que os pedacinhos de papel sejam atraídos pela régua de plástico, eles devem estar eletrizados também? Não, eles podem ser eletrizados eles vão ser eletrizados, né? Eles vão ser atraídos por indução, tá? Então eles não vão ser, eles não precisam estar eletrizados, eles podem estar neutros. Até porque o processo de atração pode ocorrer por um material no estado neutro também, tá? Ele não precisa estar eletrizado. O terceiro, os pedacinhos de papel são atraídos somente quando a régua ou pente de plástico forem carregados com cargas positivas. Não, eles precisam só estar carregados, tá? Se eles estiverem carregados, eles já vão sofrer esse processo de atração, tá? Eles já vão poder atrair o material, tá? Não vai ter essa preferência por cargas, não. E aqui, os pedacinhos de papel exercem uma força elétrica de menor intensidade sobre a régua de plástico. É por isso que a régua de plástico não é atraída pelos pedacinhos de papel. Essa também está errada. Nós temos as forças da régua ou do pente sobre os pedacinhos de papel e dos pedacinhos de papel sobre a régua ou sobre o pente são iguais, tá? É um par de ação e reação. Ação e reação, você tem forças de mesma intensidade com sentidos opostos sendo aplicada em dois materiais diferentes, em dois corpos diferentes, só isso. Mas a força é a mesma, tá? Então aqui a gente tem todas as afirmações, todas as afirmativas estão incorretas, tá certo? A número 8 diz que ao tocar na carroceria do seu automóvel após certo trajeto, num dia ensolarado, sem nuvens em Campinas, uma garota teve a sensação de levar um choque elétrico. A mesma garota passeando em Maceió, em plena orla marítima, não teve a mesma sensação ao repetir esse procedimento. Refletindo sobre os fatos, ela concluiu corretamente que, na orla marítima, a carroceria do veículo deixa de se comportar como um condutor elétrico. Não, a carroceria, sendo metálica, vai se comportar como um condutor elétrico. Esse não é o problema, tá? O que tem de diferente entre Campinas e uma orla, tá? À beira da praia, é a umidade do ar, certo? Na orla marítima, a letra B, na orla marítima,
a superfície metálica não conduzem cargas elétricas. Claro que conduzem, né? Todo material metálico vai conduzir corrente elétrica, vai conduzir cargas elétricas. Letra C. Na orla marítima de Maceió, a umidade do ar não deixa a carroceria do veículo eletrizada ao ser atritada com o ar. Então é isso daqui, tá? A umidade do ar acaba fazendo com que o material em atrito com esse ar, ele não vá sofrer o processo de eletrização, tá? Na letra D, em Campinas, a carroceria do veículo passa a se comportar como isolante elétrico. Também está errado, porque o material é metálico, ele não vai se comportar como isolante elétrico, tá? Ele é um péssimo isolante elétrico, todo material metálico. E a letra E, em Campinas, o ar úmido não interfere nos processos de eletrização dos corpos, qualquer que seja o processo. Em Campinas, o ar não é úmido, é um ar extremamente seco, até porque Campinas é um lugar muito alto e longe de praia, então assim, eles não têm lá muita umidade no ar. Na verdade, praticamente não tem umidade nenhuma, é bem seco o lugar, tá certo? Então aqui a correta é a letra C. A umidade do ar não deixa a carroceria do veículo eletrizada ao ser atritada com o ar. Vamos fazer essa número 9 logo, para finalizar essa parte. Depois eu venho com os cálculos para vocês. 3 esferas metálicas apoiadas sobre suportes isolantes são colocadas próximas, como desenho abaixo, porém sem se tocarem. Um bastão carregado positivamente é aproximado da primeira esfera. Nenhuma delas se toca. Então vamos pensar no seguinte: se aqui eu tenho as cargas positivas, eu vou ter as cargas negativas desse primeiro balão ficando à esquerda, as cargas positivas ficando à direita. Tá certo? Se aqui eu tenho as cargas positivas à direita, eu vou ter aqui as cargas, a atração vai ser pela carga negativa. E aqui as cargas positivas ficando à direita. E o mesmo vai acontecer com o terceiro balão. Se aqui está positivo, atrai para cá as cargas negativas e a carga positiva fica à direita. Então, quem se parece com esse esquema que a gente acabou de sinalizar aqui é o item A, a letra A. Negativo à esquerda, positivo à direita em todas as esferas. Tá certo? Então, se não há contato entre eles, é isso que vai acontecer. Tá bem? Vou parar por aqui. Vamos fazer as questões que exigem cálculos, né? No próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu venho com essas questões aqui para vocês. Tá bem? Tentem fazer os exercícios aí. Qualquer momento, pause, tente fazer sozinho. Em caso de dúvidas, comentem, deixem aí um recadinho no grupo, aqui mesmo no vídeo, que eu tento responder para vocês. Tá bem? Até mais, gente.